Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Passei minha infância acampando com meu pai. Aprendi a acender fogueira com uma única pedra, a ouvir o som do vento nas árvores e distinguir quando era só o vento, ou quando era outra coisa. Não tive medo de dormir na mata, pelo contrário, o silêncio me dava paz. E talvez seja exatamente por isso que o que aconteceu naquela semana tenha me quebrado de um jeito que eu ainda estou tentando entender. Faz quase 5 anos, e eu ainda sonho com aquela tenda. Não com o que havia nela, mas com um que não havia. Fizemos tudo certo naquela viagem: planejamento, trilha segura, equipamentos novos, avisamos as famílias, baixamos mapa offline, o tipo de cuidado que a maioria ignora. Estávamos prontos. Ou pelo menos pensávamos que estávamos. Eu, Felipe, o Rodrigo e o Mateus, 4 amigos, 20 e poucos anos, cada um fugindo de alguma coisa. Trabalho, cidade, rotina, crise existencial. O motivo da viagem era descanso, limpar a cabeça, recarregar a alma. Mas tem coisas que não querem que você descanse. Tem lugares onde você não vai para se limpar, vai para ser tocado por algo que você nunca deveria ter conhecido. E antes que pense que isso é só mais uma história inventada para a internet, deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca falei disso publicamente. Já tentei contar para a terapeuta, mas ela olhou como se eu estivesse em surto. Tentei escrever num fórum, mas quando comecei a descrever o que vi, meu computador travou e nunca mais ligou. Hoje, eu falo com cuidado, porque não tenho certeza se contar essa história atrai o que ficou para trás. Só que tem uma coisa que me fez mudar de ideia agora. Semana passada, chegou no meu e-mail uma foto sem remetente. A imagem era escura, borrada, mas clara o suficiente. Uma clareira. A nossa clareira. E no meio dela, uma tenda armada, sozinha, igualzinha à do Mateus. Não tinha nada demais nela. Até eu dar zoom. No canto inferior da lona, alguém espiava. E eu juro por tudo, não eram olhos humanos. Então é por isso que eu estou gravando isso aqui agora. Para contar do começo. Porque o que aconteceu naquela floresta não foi um acidente. Foi um chamado. E uma vez que você entra, a tenda nunca fica realmente vazia. A ideia da viagem começou como todas as boas tragédias modernas começam. Com um grupo de amigos esgotados, tentando fugir da cidade. Rodrigo era quem mais precisava. Tinha acabado de ser demitido de uma startup, onde trabalhava 14 horas por dia. Estava à beira de um colapso mental. Mateus, por outro lado, vinha se isolando há meses. Postava menos, respondia menos, sorria menos. Eu achava que era só depressão leve. Hoje, não sei mais. E Felipe? Bom, ele topa qualquer coisa que envolva mata, desafio e a chance de acender fogueira com carvão e ego. A gente escolheu um lugar que o Rodrigo conhecia por um amigo do pai. Uma reserva florestal, afastada, não oficial. Dessas que não aparecem em site turístico, nem tem trilha sinalizada. Segundo ele, era tranquila demais para ter graça. Isolada, mas acessível com um bom carro. A gente queria paz menos e silêncio. O tipo de lugar onde o único barulho seria o zumbido dos mosquitos e o estalar da lenha queimando. Saímos numa quinta de manhã cedo, carro cheio, mochilas lotadas, espírito leve. A estrada de terra era longa, com trechos que pareciam ter sido engolidos pela mata. Paramos numa vendinha velha no caminho para comprar água e bater papo com os locais. Uma senhora lá perguntou onde a gente ia acampar. Quando contamos, ela fez um gesto rápido com a mão, tipo benzer, e disse, baixinho, não dorme na clareira de 3 caminhos. A gente riu. Ela não.
Claro que ignoramos. Jovens, arrogantes, confiantes. E quando finalmente chegamos à clareira, era linda, plana, cercada por árvores altas e antigas. 3 trilhas finas saindo em direções diferentes, menos como veias levando para dentro do mato. No centro, um espaço aberto perfeito para montar as tendas, com vista direta para o céu. É aqui, disse Rodrigo, como se estivesse apresentando um palco. Montamos tudo rápido. 2 barracas duplas, fogareiro, lona. Fim de tarde já dava para ouvir os sons da mata ativando. A temperatura caiu, o céu ficou vermelho, e depois orroxo, e depois preto. E o silêncio que a gente tanto queria veio, só que não era o silêncio que acalma. Era um silêncio que pesa. Sabe quando falta som demais? Quando parece que o ar está parado? Quando até o fogo crepita mais baixo? A gente comentou por cima, como piada. Mas cada um sentiu. E quando o Mateus montou a barraca dele num canto mais afastado, na sombra de 2 árvores retorcidas, ninguém falou nada. Hoje eu me pergunto se ali já era tarde demais. Talvez o lugar não quisesse visitantes. Talvez quisesse alguém sozinho. E nós demos exatamente isso para ele. A primeira noite foi estranha. Não aconteceu nada abertamente assustador. Ninguém viu nada. Não ouvimos gritos, mas havia algo errado. E todo mundo sentiu, menos mesmo que ninguém tenha dito uma palavra. Começou com o vento, ou melhor, a falta dele. A mata costuma ter vida. Mesmo à noite, galhos balançando, folhas farfalhando, o som distante de algum animal. Mas ali, naquela clareira, o ar parecia morto. O fogo crepitava, mas sem a dança das chamas. Era como se o calor estivesse sendo sugado do ambiente, não irradiado. E, quando olhamos para o céu, percebemos que as nuvens tinham se formado rápido e estavam paradas, como se o tempo tivesse congelado por cima de nós. Mateus foi o primeiro a comentar. Tá ouvindo isso? Ele perguntou, mexendo nos ouvidos. O quê? Perguntei. Esse, não som, tá esquisito. Rodrigo riu, chamou Dipper. Felipe acendeu outro cigarro e ficou olhando para o mato, em silêncio. Ninguém levou a sério, mas a verdade é que todos estávamos ouvindo o mesmo nada estranho. Fomos dormir por volta da meia-noite, cada um na sua barraca. Eu e Rodrigo em uma, Felipe e Mateus em outra. Mas Mateus decidiu trocar. Disse que preferia montar a dele sozinho, um pouco afastado porque roncava demais. Brincadeira? Mas ele foi, levou a lanterna e sumiu uns 15 metros floresta adentro, ainda dentro do raio da clareira. Acordei por volta das 3 da manhã, e não sei porquê. Não foi barulho. Não foi frio. Simplesmente acordei com os olhos abertos, como se alguém tivesse me cutucado no ombro. Olhei para cima e vi a barraca tremendo, levemente, mas não havia vento. Era como se algo lá fora estivesse andando em volta. Fiquei em silêncio, ouvindo. Nada. Mas o nada parecia presente. Aí ouvi um zunido. Não como inseto, era grave. Quase um murmúrio. Vinha de longe, da direção onde o Mateus estava. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Me convenci de que era o sono, o estresse, a escuridão. Mas o Rodrigo também acordou. Não falou nada. Só ficou olhando para cima, imóvel. A gente ficou assim uns minutos, respirando devagar, como se algo nos escutasse pela manhã. Quando saímos da barraca, tudo parecia normal. Até vermos a tenda do Mateus. Ela estava diferente. Um pouco fora do lugar. A lona, com marcas de arranhão. Na lateral, coisa fina. Como galhos menos. Mas eram paralelas demais. Simétricas. Mateus estava sentado na entrada dela. Olhos abertos. Sem piscar.
Você está bem? Perguntei. Ele só disse: não durmam com a cabeça virada para a trilha do meio. E entrou de novo, como se nada tivesse acontecido. Foi na terceira noite que tudo saiu do controle. Dia tinha sido estranho. Um calor abafado, como se o tempo estivesse contido. O céu ficou opaco, como se houvesse uma camada de fumaça invisível entre nós e o sol. Os pássaros pararam de cantar. Por volta das 2 da tarde, Excelência, um silêncio que fazia pressão dentro do crânio. Mateus estava desligado. Não respondia direito. Passava tempo demais dentro da tenda dele, olhando para cima, sem piscar. Felipe chegou a perguntar se ele estava usando alguma coisa, mas não. Ele só estava esgotado, ouvidamente escutando algo que a gente não escutava. Naquela noite, fizemos a última fogueira. Rodrigo tentou puxar a conversa, mas o clima já era outro. Felipe calado. Eu inquieto. E Mateus não apareceu. Dessa vez ele nem saiu da barraca. Deixa. Ele deve estar cansado, dissemos. Amanhã a gente vai embora mesmo. Melhor deixar dormir. Mas naquela noite eu mal preguei os olhos, porque às 3h17 acordei de novo. E desta vez a floresta fazia som. Mas não era bicho, não era vento. Era como se alguém menos, ou algo, estivesse respirando, bem perto da lona da nossa tenda. Não era constante, era quebrado, como se tentasse imitar uma respiração humana, sem saber exatamente como. Fiquei imóvel, Rodrigo também. A gente se olhou no escuro e eu vi. Ele estava tremendo. E então veio a voz, baixa, fina, quase um sussurro, mas do lado de fora da barraca do Mateus. Disse só uma frase. Agora ele me escuta. Não dormimos mais. Ficamos ali, esperando amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, pálido, cinza, menos corremos até a tenda do Mateus. Ela estava fechada. A lona cobria toda a entrada. Zaiper fechado. Mas por dentro não havia som, nenhuma resposta, nenhum movimento. Rodrigo abriu com tudo. E lá dentro havia nada. Nenhuma mochila, nenhum saco de dormir, nenhuma roupa nem quirru. A tenda estava vazia, perfeitamente limpa, como se nunca tivesse sido usada. Ficamos parados em volta da abertura por uns bons minutos. Ninguém falou, ninguém respirava alto. Essa quel vento, inexistente de novo, menos aquele que não balança as árvores. Felipe tentou racionalizar. Ele deve ter saído cedo, pegado a trilha de volta. Mas os três sabíamos que aquilo era impossível. A trilha era longa, cansativa, cheia de lama. Se ele tivesse saído, teria deixado marcas, pegadas, algum sinal. E não havia nada. A barraca desapareceu. Ou foi devolvida, vazia. E o pior não era isso. O pior era o cheiro que ficou no ar naquela manhã. Umidade, terra e ferro, como sangue velho. Passamos as próximas horas tentando encontrar o Mateus. Foi o Felipe quem teve a ideia de dividir a clareira em 3 áreas, e cada um seguir por uma das trilhas, menos aquelas mesmas que partiam da clareira como feridas abertas na mata. Rodrigo foi pela da direita, Felipe pela esquerda. Eu fiquei com a trilha do meio. Logo na entrada da minha trilha, percebi que as folhas no chão estavam intactas. Nenhuma pegada, nenhuma marca de galho quebrado, nem de bicho, nem de pessoa. Nada, como se ninguém jamais tivesse pisado ali. O som sob meus pés parecia abafado. Era como caminhar sobre veludo úmido. Andei por uns 15 minutos, ou pelo menos acho que foram 15. Porque o tempo começou a falhar ali. Meu relógio digital travou. Parou em 8h41 da manhã. A luz que vinha pelas copas também mudou. Ficou fria, azulada, como se o sol lá fora
tivesse sido substituído por uma lâmpada fria, pendurada no céu. A floresta estava diferente. Senti que havia algo me acompanhando, não andando ao lado menos, mas ao redor. Uma presença, como quando você está sendo observado pelas costas, mas tem certeza de que não deve virar. Voltei, correndo. Cheguei na clareira suando, pálido, e encontrei Rodrigo e Felipe parados, olhando um para o outro em silêncio. Nenhum deles tinha encontrado nada, nenhuma trilha, nenhum sinal, nenhum rastro. Mas Felipe segurava uma coisa na mão. O relógio do Mateus estava em cima de uma pedra porado também. Mesmo horário que o teu? Foi você que colocou aí? Rodrigo perguntou. Felipe negou com a cabeça. Mais e branco do que eu jamais o tinha visto. Decidimos voltar para o carro, ir para a cidade, procurar ajuda, autoridade, qualquer coisa. Arrumamos as mochilas em silêncio. Quando nos viramos para desmontar a tenda do Mateus, menos aquela que amanheceu vazia, menos ela não estava mais lá. Sumiu. Em segundos, como se nunca tivesse existido. No lugar onde estava só havia terra virada, como se algo tivesse se arrastado. Para fora ou para dentro. Rodrigo começou a rir, mas era um riso fraco, tremido. Riso de quem já cruzou a linha do real. Está tentando se agarrar em qualquer coisa. Pegamos o caminho de volta, mas o que deveria levar 2 horas levou mais de 6. E pior, o caminho estava diferente. Curvas, ameis, árvores. No lugar errado, a estrada parecia repetir, como se estivéssemos andando em círculos, dentro de uma floresta que se movia com a gente. E foi aí que Felipe parou. Apontou para um ponto entre as árvores e disse: Ali. Tô vendo a tenda. Rodrigo e eu olhamos. E sim, lá estava ela, no meio das árvores. Armadinha. Perfeita. Sozinha. Mas desta vez, com a porta aberta, a tenda do Mateus estava de volta. Mas não era exatamente a mesma. Estava armada entre 2 árvores retorcidas, a uns 30 metros da trilha, num espaço que, juramos, não existia antes. Era como se a floresta tivesse aberto uma pequena clareira para acomodá-la. O chão ao redor estava revirado. A terra parecia ter sido escavada, como se algo tivesse saído de baixo, não colocado sobre. Nos aproximamos devagar. O vento, que até então não existia, começou a soprar fraco menos, mas apenas ao redor da tenda as folhas balançavam num raio pequeno, como se algo respirasse com elas. O tecido da tenda estava úmido, coberto de um tipo de orvalho espesso e avermelhado, que parecia mais sangue seco do que água. Felipe foi o primeiro a falar. Isso não é normal. Nenhum de nós trouxe ela de volta. Rodrigo apenas balançou a cabeça. Sus olhos não piscavam. A entrada da tenda estava aberta. Não totalmente, mas entreaberta menos, como se alguém estivesse lá dentro, esperando. De dentro não vinha som. Não havia movimento, só um cheiro metálico como ferocidade, misturado com umidade podre. Eu me aproximei com cautela. Minha mão tremia. Estava a 1 metro da entrada, quando vi algo que me fez congelar. No zíper da tenda, pendurado como um chaveiro, havia um colar do Mateus. Aquele que ele usava sempre. Um dente de onça envolto em couro, só que agora estava envolto em algum tipo de cabelo fino e preto, enrascado como... Tia Rodrigo tirou o celular do bolso. Foi tentar filmar. A câmera não ligou. A tela ficou preta. Felipe tentou também. Mesmo resultado. Foi aí que eu percebi. O som tinha desaparecido novamente. Mas não o som do ambiente. O som da gente. Não ouvíamos nossos próprios passos, nossas respirações. Como se o ar ao redor da tenda sugasse o som antes que ele se formasse.
Rodrigo se virou. Pálido. A gente tem que sair daqui. Agora, começamos a recuar, e foi nesse momento que a tenda se mexeu, sutilmente. Como se algo lá dentro respirasse. O tecido inflou e murchou. Inflou e murchou. Com o ritmo de um peito, mas o espaço dentro não comportava isso. Oh, you know, deveria. Comportar. Rodrigo não pensou duas vezes. Virou e correu. Felipe foi atrás. Eu ainda fiquei alguns segundos. Paralisado. Senti que se desse mais um passo à frente, algo me veria. Algo que estava esperando que eu entrasse. Quando enfim consegui mover os pés e correr, olhei uma última vez por cima do ombro. A tenda estava vazia, mas a sombra que ela projetava no chão tinha 2 pares de pés. Depois da última vez que vimos a tenda, não houve mais coragem para continuar ali. Viramos as costas e fomos embora da floresta em silêncio, sem olhar para trás. Cada passo era pesado, como se o chão tivesse algo nos puxando, ou como se a floresta sentisse que estávamos escapando. Mas conseguimos. Chegamos ao carro, o motor pegou de primeira. Mesmo depois de dias desligado, nenhum pneu furado, nenhum obstáculo. Era como se a floresta tivesse deixado. Como se ela já tivesse o que queria. Mas saímos só fisicamente. O resto da gente ficou lá. Na semana seguinte, cada um voltou para sua casa. Mas o silêncio continuava. Dentro da cabeça, as noites ficaram estranhas. O sono não vinha. Quando vinha, era quebrado ou assombrado. O primeiro a sentir isso fui. E eu, no 4º dia em casa, acordei às 3h17, igual à hora da respiração, fora da barraca. E havia algo no pé da minha cama. Não vi com os olhos menos, mas senti aquela mesma presença, como um peso que não faz barulho, mas ocupa espaço. Tentei gritar, mas minha voz não saía. O corpo travado, uma sombra que crescia dentro de mim. Na manhã seguinte, meu cachorro estava morto, sem ferimentos, sem marcas, só morto. E a porta dos fundos estava aberta, mesmo com todas as trancas passadas. Falei com Rodrigo. Ele estava mal. Tinha quebrado o espelho do banheiro porque, segundo ele, o reflexo piscou sem ele piscar. Estava dormindo no chão da sala, luzes acesas, música alta o tempo todo. Disse que toda vez que desligava tudo, ouvia passos na casa, passos molhados. Felipe sumiu por uns dias. Quando apareceu, estava com olheiras profundas, tremendo, dizendo que sonhava com a clareira. Toda noite, a mesma cena. A tenda no meio da mata, inflando e murmurando o nome dele. Disse que em um dos sonhos entrou na barraca, mas não conseguia sair. Acordava gritando, coberto de terra. E então vieram os sinais físicos. Unhas que cresciam rápido demais, pele fina, machucando com qualquer toque, quedas de cabelo, apatia, medo constante. E todos nós, todos, menos começamos a ouvir a mesma coisa. No exato segundo em que o relógio marcava 3h17 da manhã. Um sussurro longo, abafado, como uma palavra que ninguém entende, mas o corpo reconhece, como se a floresta tivesse deixado um pedaço dela em nós, como se agora fôssemos solo fértil para alguma coisa crescer. No fim da semana, Rodrigo me ligou. Vaz disse que a tenda estava na sala dele, montada, sozinha e com o zíper fechado. A ligação caiu no meio da frase. Tentei ligar de volta. Nenhuma resposta. Eu não sei se ele entrou, mas desde então eu sonho com ele lá dentro. Eu sabia que ia acontecer. Passei os dias seguintes em estado de vigília, menos sem dormir, com todas as luzes acesas, janelas lacradas. Celular sem som. Desinstalei redes sociais. Tirei espelhos do quarto, esconde objetos cortantes.
Não confiava mais em mim, ou no que eu via refletido. As noites passaram lentas, e o relógio virou um inimigo. Na sexta noite, às 3h17, tudo finalmente quebrou. Acordei, ou fui acordado. As luzes do quarto estavam apagadas. Eu juro que fui dormir com todas acesas. A casa inteira estava em silêncio. O tipo de silêncio que tem peso, que tem presença levantai devagar, com o coração batendo fora do ritmo. A porta do meu quarto estava aberta, não completamente, só o suficiente para deixar passar uma fresta escura. E ali, naquela abertura, vinha um som familiar. O zíper de uma barraca sendo aberto. Devagar, andei pelo corredor, como quem anda dentro de um pesadelo. O ar estava denso, frio. A sala estava diferente, e foi ali que eu vi a tenda, montada no meio do piso de madeira, exatamente como na clareira, mesmas dobras, mesmo tecido manchado. E desta vez, ela se movia, respirava, inflava e desinflava, como um peito vivo. Mas não havia som, nem vento, apenas aquele ritmo lento, como se algo estivesse acordando. Dei 2 passos para trás, mas meus pés não obedeceram. Era como se o chão estivesse me puxando para frente, numa ladeira invisível. E então, o zíper se abriu, sozinho, de cima para baixo. E dentro, não havia escuridão. Havia floresta, como se o interior da barraca fosse um portal. Dentro dela, vi as árvores da clareira, a mesma névoa, o mesmo céu turvo. E algo vindo entre as árvores. Algo grande, esguio, contorcido, sem rosto, pele feita de raízes e símbolos queimados no peito. A criatura que eu não vi menos, mas sabia que estava lá, desde o início. Ela me via, ela me esperava. Senti algo quente escorrer pela perna. Me físico paralisante em quiz. Correr, mas meu corpo já não era meu. A coisa esticou um braço, e a sombra atravessou o portal. A sala esfriou 10 graus em 1 segundo. As lâmpadas estouraram. O chão estalou. E então, tudo apagou. Acordei no chão, sem tenda, sem luz, sem sinal de que havia algo ali, mas havia uma coisa diferente. O zíper da minha mochila estava aberto. E dentro, havia terra. Terra preta, úmida, quente, e no meio dela, um único objeto. O colar do Mateus. Desde então, eu não durmo mais. Não por medo da floresta, mas porque eu sei que se eu dormir de novo, vou acordar do outro lado da lona. Sobreviver não é vencer. Não quando aquilo que te persegue não tem corpo, não tem nome, não tem lugar fixo. Eu segui com minha vida, ou pelo menos, tentei. Ninguém me levou a sério. A polícia arquivou o desaparecimento do Mateus como acidente em área de mata fechada. A família dele nunca mais falou comigo, nem com um Felipe, nem com ninguém. Rodrigo desapareceu 2 meses depois, trancado no próprio quarto, sem janelas menos a porta trancada por dentro. Quando arrombaram, encontraram apenas a cadeira virada e terra. Terra no chão, terra na cama, terra saindo pela boca. Felipe sumiu do mapa. Deletei o número, mas ainda sonho com ele de vez em quando. Nos sonhos, ele está sempre do lado de fora da tenda, parado, olhando para mim com os olhos vazios. Sempre no mesmo horário, 3h17. Eu tentei terapia, tentei religião, tentei fugir. Mas como você foge de algo que mora em você agora? Porque eu sinto, todo dia, aquela presença, como se a floresta tivesse me marcado, como se eu tivesse voltado, com algo a mais, ou talvez com algo a menos. Algumas noites, o chão da minha casa ainda range, quando não há ninguém andando. As lâmpadas piscam no mesmo minuto, como se respondessem a algum sinal. E às vezes, só às vezes, quando fecho os olhos no escuro, vejo a tenda de novo, perfeita,
montada, com o zíper fechado. E eu sinto que, se eu tocá-la de novo, não volto. Mas o mais assustador de tudo é que parte de mim quer abrir. Parte de mim quer saber o que há do outro lado. Porque quando o silêncio volta, quando a casa fica quieta demais, quando nem os pássaros aparecem mais, e eu escuto de novo, agora ele me escuta. E eu escuto sim. Todo dia. Como se alguma coisa estivesse esperando eu aceitar. Esperando a próxima entrada. Talvez essa história não seja um aviso. Talvez seja um convite. E se você ouviu até aqui, talvez a tenda já esteja a caminho da sua casa também. Não conto essa história esperando que você acredite. Na verdade, parte de mim espera que você não acredite. Porque acreditar significa aceitar que há coisas neste mundo que não fazem sentido. Coisas que não seguem as leis da física, da lógica ou da fé. Mas se você já esteve em uma floresta em silêncio profundo, se já acordou no meio da noite sem motivo aparente, se já sentiu um arrepio inexplicável, como se alguém estivesse atrás de boca, talvez no fundo você já saiba do que estou falando. A tenda, menos aquela estrutura simples de pano e varetas, não era apenas uma tenda ira limiar entre o que se vê e o que se esconde, entre o que chamamos de real e aquilo que apenas tolera nossa presença. A floresta, naquele lugar, não era apenas natureza. Era um organismo, um ser, com memória, com fome, com paciência. Ela esperou. Esperou por alguém que escutasse, por alguém que estivesse fragilizado, aberto, curioso. E nós demos isso a ela. Hoje eu caminho entre as pessoas como qualquer um. Trabalho, pago contas, tomo café, mas tudo está mais opaco agora. Como se a realidade tivesse uma película, uma camada fina de mentira. E eu sinto que estou sendo observado o tempo todo. Não por olhos, mas por intenções. De vez em quando, recebo mensagens anônimas, áudios sem som, imagens desfocadas de tendas montadas em lugares que nunca vi. Gente dizendo que também acordou às 3h17. Que também viu a clareira sem nunca ter estado lá. Talvez contar isso aqui seja meu jeito de tirar isso de mim. De avisar alguém, de passar adiante menos como uma herança maldita. Ou talvez, e só talvez, esse relato seja mais do que um aviso. Talvez seja o que ela queria o tempo todo. Talvez, agora que você ouviu, a floresta esteja sabendo quem você é. E a próxima vez que acampar, ou quando estiver sozinho no escuro, se ouvir um zíper sendo aberto devagar, não responda. E pelo amor de tudo que você ama, não entre na tenda.